sem murmuração. Servi uns aos outros e cada um conforme o dom que recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus possa nos abençoar. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a graça dele sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, venha dirigir esse culto, falar o nosso coração por cada momento que nós vamos ter aqui, que o único propósito seja glorificar e exaltar e engrandecer o teu nome, Pai. Em nome precioso de Jesus, que eu oro e que eu agradeço. Amém. Esse texto, ele nos convida a estarmos buscando fazer aquilo que agrada o coração do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador. Na introdução do nosso culto, você viu o vídeo do Atuto. O Atuto é uma igreja que eles trabalham com recuperação de crianças. Eles pegam as crianças que foram abandonadas por guerra, por morte, e aí a criança ela é educada dentro dessa comunidade que a gente chama da igreja, e ela vai sendo assistida durante toda a vida dela até a universidade. Até quando ela chega, quando ela é encaminhada à universidade, mas todo o processo de crescimento é acompanhado por eles, né? Eles já estiveram aqui no Brasil há alguns anos e hoje nós estamos também fazendo essa divulgação desse trabalho deles, por isso que nós colocamos o vídeo aqui na introdução do nosso culto, porque como teve esse problema da pandemia, né, eles não puderam fazer aquelas viagens para que as crianças pudessem ser apadrinhadas. Então, o que eles estão fazendo? Então, eles entraram em parceria com algumas igrejas, para que aquelas igrejas possam estar orando por essas crianças, e aquelas pessoas que quiserem, né, ajudar financeiramente, depois do culto pode me procurar, que a gente vai informar como que você pode fazer isso para ajudar essas pessoas. Então esses vídeos que nós estamos passando na rede social, tanto no Facebook, na igreja, como no YouTube, é com o propósito de divulgar esse trabalho, né, que é um trabalho de pessoas, né, que se importam com a necessidade das crianças, né? E a gente vê ali pelo testemunho, pelas coisas que estão passando, como é importante. Então, se você puder ajudar, você, por favor, me procure depois do culto. Se você quiser orar por aquelas crianças, né, também é um grande privilégio nós estarmos orando para que Deus possa prover, para que elas possam ser assistidas, né, para que esse projeto tão maravilhoso de resgatar vidas, né, que é isso que o Atuto faz, possa ser uma realidade na vida daquelas crianças. Então, qualquer informação, qualquer dúvida, os irmãos podem estar procurando comigo e a gente vai estar esclarecendo cada um desses pontos, tá certo? E dentro desse contexto que nós temos de gratidão a Deus, aqui o texto fala a respeito disso, né? Que nós devemos ser hospitaleiros, que nós devemos fazer tudo da melhor maneira possível, para a honra e glória do nosso Deus. Então, nesse momento, nós vamos ter mais uma oração, mais uma leitura, melhor dizendo, de 1 João, capítulo 1, do versículo número 5 ao versículo número 10. 1 João, capítulo número 1, do versículo número 5 até o versículo número 10. O texto nos diz o seguinte, 1 João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo número 10. Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós vamos ter esse momento de oração. Vou pedir para o Christian que venha aqui à frente, para que ele possa estar orando, pedindo a Deus que Ele nos perdoe os nossos pecados, que Deus possa estar abençoando a nossa vida nessa hora. Vamos estar orando com o nosso irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o Teu nome, Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concede na Tua presença, na Tua casa. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu venho aqui nessa noite pedir perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados que temos cometido contra a Tua santidade, Pai. O Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que sara, e que o Senhor venha nos trazer refrigério para nossas almas, Pai, para que nós possamos cada dia mais pecar menos, porque quanto mais nós estamos na Tua presença, mais nos sentimos pecadores, Pai. Mas tudo para a honra e a glória do Teu nome, venha sobre a Tua igreja, venha por cada um que está aqui, que está em suas casas, que nós possamos cada dia mais estar em espírito, em oração, louvando e adorando o Teu nome, Pai. É isso que eu te peço, eu também te agradeço pela vida, que o Senhor tem nos concedido, mesmo nessa pandemia, o Senhor tem nos sustentado, nos protegido, quantas pessoas morrendo, e a Tua misericórdia está sobre cada um de nós. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Nós vamos ter esse momento de leitura da palavra do Senhor, e vamos abrir as nossas Bíblias em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo número 8. Segunda Coríntios, capítulo número 8, do versículo 1 até o versículo número 7. Segunda Coríntios, capítulo 8, do versículo número 1 até, do versículo número 1 até o versículo número 7. Diz assim: vamos nos colocar em pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Você que está aqui com a gente na igreja, vamos estar nos colocando em pé para nós estarmos orando ao Senhor, para estarmos lendo essa palavra, depois nós estaremos orando ao Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provas de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, e o que nos levou a recomendar a Tito, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus Santo, nós queremos te agradecer pela tua infinita graça, pela tua misericórdia, Pai. Temos passado por dias difíceis, complicados, mas o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênção, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio de nós podermos estar aqui cultuando ao Senhor, nós podemos estar aqui celebrando ao Senhor, ó Pai. Agora aceita, Senhor, esse momento de louvor, aceita, Senhor, esse momento de gratidão, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a nossa vida, abençoando o nosso coração. O Senhor fale de uma maneira poderosa nas nossas vidas, ó Deus. Derrama da Tua graça, que Teu Espírito possa estar inquietando nosso coração nessa hora, Pai, para que nós possamos estar adorando ao Senhor
com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com o único propósito de louvar, de glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. É no nome precioso de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. A igreja pode se assentar. Então, nesse momento, nós vamos ser conduzidos num tempo de adoração ao Senhor. Na presença de Deus, o adorando, o exaltando e lembrando sempre que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e esse é um fato que nos traz nova esperança, porque nós não somos pessoas boas, somos pessoas que falham e que constantemente pecamos, mas o que faz a diferença em nós é que o nosso desejo é de ser pessoas melhores. Por isso nós clamamos a Deus para nos dar um coração igual ao dele, para que a gente possa, assim como desejamos ser perdoados, possamos perdoar as pessoas também, assim como desejamos que os outros nos amem, que a gente possa amar também. Então que você possa cantar este cântico como uma oração. Oh
vezes lutamos e não conseguimos, Pai, mas é o Teu Espírito Santo movendo em nossos corações, que nos transforma dia após dia. E nós desejamos, Senhor Deus, essa transformação, Pai. Aleluia. Desse tempo para adorá-lo, porque Ele é nosso Deus, grande e tremendo em todas as coisas, porque grandes coisas o Senhor fez e grandes coisas o Senhor ainda há de fazer em nosso meio, amém? Amém. Nesse próximo cântico que a gente vai estar cantando, os que estão aqui se vieram preparados para dizimar ou ofertar, que possam estar vindo aqui, na frente tem o gasofilácio, então você possa se sentir à vontade, amém? Senhor, todo
não temerá, que não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia. Só o teu nome é santo, Senhor. Nós te servimos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é maravilhoso e tem cuidado de cada um de nós, ó Deus. Nós te amamos e te adoramos, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por tudo, pela tua proteção, ó Deus, porque o Senhor tem nos mudado dia após dia, Pai. E porque o Senhor tem feito grandes coisas, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós confiamos as nossas vidas a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso porto seguro, é o lugar onde podemos estar, ó Deus, tranquilos, ó Pai, sabedores de que o Senhor é por nós. Em nome de Jesus, nós te adoramos e te exaltamos, ó Pai. Amém. Amém. A igreja pode se assentar? A igreja pode se assentar nesse momento, que a gente possa buscar adorar e glorificar o Senhor, né? Deus possa estar nos abençoando. Nesse momento nós vamos ter um tempo de oração, né? Nós temos passado por tantas lutas, né? Tantas notícias ruins que chegam, né? De desemprego, de morte, de tristeza, né? E nessa hora nós como igreja devemos buscar a direção do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor possa tirar de nós toda angústia, toda tristeza, tantas e tantas lutas que nós temos enfrentado. Então nós vamos ter esse tempo de oração. Gostaria de convidar você a ter um tempo de oração silenciosa, você diante de Deus. Deus conhece sua necessidade nessa hora, você que está aí na sua casa, que você possa buscar a presença do Senhor, pedir para que Deus fale no seu coração nessa hora. Então nós vamos ter esse tempo de oração silenciosa. Depois vou pedir para o nosso irmão Aguinaldo que ele possa estar nos dirigindo numa oração, pedindo a Deus para que Deus venha falar conosco nessa hora, para que Deus esteja derrame da graça, da misericórdia, para que a palavra que vai ser anunciada possa de fato impactar o nosso coração. Vamos orar nesse momento. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós glorificamos, exaltamos, bendizemos o Senhor. E sabemos que só no Senhor, ó Deus, a nossa vida tem que repousar, só no Senhor nós encontramos o abrigo, ó Deus. Então colocamos todo o nosso ser diante do Senhor. Ó Deus Santo, o Senhor conhece o nosso coração e as nossas intenções. Clamamos, ó Deus, o perdão, ó Senhor Deus, que só vem do Senhor. Clamamos, Senhor Deus, a Tua direção, ó Pai, porque nós sabemos que por nós mesmos, ó Deus, nós tomamos caminhos tortuosos, mas sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas. Então, Deus, abençoa, nos fala, trata com cada um de nós. Ó Deus Santo, ministra aos nossos corações para que entendamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e que em tudo que fizermos, seja em palavras ou atitudes, possa exaltar, possa glorificar, possa bendizer o Teu nome, porque o Senhor é santo. Abençoa-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de 1 João, capítulo número 4. Nós vamos ler a partir do versículo número 7.
1 João, capítulo número 4, a partir do versículo número 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia de juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez pedir a intervenção poderosa do Teu Espírito. Nós sabemos que por nós mesmos nós não podemos fazer absolutamente nada, mas nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Teu Espírito fale no nosso coração nessa hora, Pai, para que não seja a minha palavra, mas que a Tua palavra possa transformar a nossa vida, Pai. Abençoa o nosso coração nessa hora, Pai. Tira de nós toda a preocupação, toda a angústia, tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção, mas que o nosso coração e a nossa mente possam estar sintonizados em buscar, colocar em prática e aprender acerca da Tua palavra, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Queria, nessa hora, convidar você a refletir um pouquinho sobre esse tema tão especial, né? A gente tem caminhado nessa carta durante esses dias. Nós já estamos hoje chegando no final do capítulo 4, nós temos estudado ela versículo por versículo, e o intuito de João, quando ele fala a respeito dessa carta, é nos mostrar quem é o discípulo de Jesus e quem não é o discípulo de Jesus. Então, esse é o propósito dele. E você pode estar falando assim, mas pastor, vai falar a respeito de amor de novo? É o terceiro sermão que você fala a respeito de amor, porque foi em capítulo 2, falou a respeito do amor, foi no capítulo 3, falou a respeito do amor, e agora no capítulo 4, mais uma vez, ele vai falar a respeito do amor. Sabe por quê? Porque João entende que eu e você, nós somos crianças espirituais. E muitas vezes nós precisamos que a mensagem seja repetida várias vezes para que a gente possa aprender. Então é muito comum, por exemplo, quando a mãe fala assim, já falei para você 200 vezes você não fazer isso. E aí a gente faz de novo. Então
a ideia é, como nós somos crianças espirituais, e como crianças espirituais, nós precisamos toda hora ser confrontados a respeito do amor. E a pergunta que João está nos fazendo é uma pergunta muito simples. Você ama a Deus? A resposta que você vai dar, sim, eu amo. E aí ele vai falar, então se você ama a Deus, algo que tem que acontecer na sua vida, você tem que amar o seu irmão. Se você não amar o seu irmão, você não ama a Deus. É isso que João está falando. De uma maneira bem simples, é essa a mensagem que João vai falar. Se a gente pudesse resumir numa frase, é isso. Se você diz que ama a Deus, então uma consequência lógica disso é que você tem que amar o seu irmão. E se você olhar comigo, capítulo número 4, no versículo número 7, ele começa o texto falando da seguinte maneira: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aqui, ele nos dá uma ordem. Não é assim uma possibilidade, Ele nos dá uma ordem, ele fala que nós devemos amar uns aos outros. E aí a gente precisa entender que a gente tem uma ideia muito diferente do amor. O amor, muitas vezes a gente pensa que o amor é algo que é tipo um sentimento, sabe? Se você sentir a vontade, você vai fazer. Mas não se trata de sentimento, se trata de uma ordem que vai estar sendo, que é dada a nós, e essa ordem precisa ser obedecida, mesmo que a gente não tenha nenhum tipo de sentimento. Em outras palavras, assim, às vezes é fácil a gente amar alguém que sempre está com a gente, sempre tem notícias boas, mas o duro é você amar aquela pessoa que constantemente faz você sofrer. E aí a gente vai ficar assim, você precisa amar, não por causa da pessoa, mas porque Deus falou para você que se você é realmente discípulo do Senhor Jesus, você precisa amar. Então quando ele começa aqui no versículo, ele vai mostrar para a gente, amemos uns aos outros, e aí ele vai dar 3 motivos, para que a gente possa amar as pessoas. Primeiro motivo você encontra aí logo no versículo número 7, ele diz, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a primeira ordem que ele fala, que Deus é amor. Então, quando a gente fala que Deus é amor, significa que a essência de Deus é amor. E todas as coisas que Ele faz, ela vai estar dentro desse prisma do amor. Então, a justiça do Senhor é uma justiça, mas é uma justiça com amor. O castigo de Deus é um castigo, mas é um castigo de amor. O amor faz parte da essência de Deus. Não é que o amor é Deus, mas ele diz assim que a essência do amor a essência de Deus é amor, então ele está na essência dele. Então quando ele fala, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então a primeira coisa que ele vai falar, e se você olhar aqui o texto, ele vai falar no versículo 7 e 8, que o amor procede de Deus. No versículo 9 e 10, ele vai falar que o amor é manifestado na pessoa do Espírito de Jesus. E no versículo número 11, ele vai falar que o amor é dado através do Espírito Santo. Em outras palavras, está dizendo assim que toda a Trindade, ela é caracterizada por esse fato. Nós devemos amar de uma maneira incondicional. Então, como Deus amou, como o Filho amou e como o Espírito Santo, os 3 aqui presentes, versículo 7 e 8, o Deus, versículo 9 e 10, ele fala a respeito do amor de Jesus, e no versículo 11 ele fala a respeito do amor no Espírito Santo. Então, ele está dizendo que a Trindade toda está falando a respeito disso. Daí, ele fala assim, continua, quando ele fala, primeiro, porque nós devemos amar, porque Deus é amor. Então, a essência do cristão é amor. Ele vai falar, a essência dele é essa atitude, não uma atitude assim que você não vai saber, mas é um desejo deliberado de você fazer com que aquela pessoa que está à sua volta seja abençoada, independente do mérito daquela pessoa. Esse é o conceito que ele está falando. Então, e aí quando ele fala assim, mas como que é essa ideia de amor? E aí ele vai dar um exemplo prático, e você vai ver que diz assim, nisto
se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu único Filho unigênito ao mundo para viver por meio dele, né? Então, para vivermos, melhor dizendo, vivemos por meio dele. Então, aqui o texto está falando assim que a prova que Deus nos ama é o envio de Jesus. Em outras palavras, Deus era Jesus, a gente pensando na pessoa de Jesus, ele estava na presença do Senhor, ele era o próprio Deus, mas ele veio para cá para habitar entre nós. Alguns comentaristas dizem assim, que só o fato dele ter vindo para ser exemplo já era algo assim fantástico. Mas a gente sabe que ele não veio apenas para ser exemplo, mas Deus foi muito mais além. Jesus veio para morrer por nós. Hoje a gente vai celebrar a Santa Ceia, que traz a nós essa lembrança. Então ele diz assim, é o amor de Deus. Esse amor é tão maravilhoso, tão impactante, tão tremendo, que foi capaz de enviar o seu próprio Filho, aquilo que era mais precioso para Deus, para que viesse, para que sofresse, para que padecesse por nós. Então ele diz assim, nisso nós conhecemos o amor de Deus, o amor de alguém que veio para morrer por gente pecadora como eu e você, gente indigna como eu e você, gente que sempre, constantemente faz as coisas erradas como eu e você. Então ele está dizendo que esse amor é um amor tremendo, amor que faz com que a pessoa venha de uma maneira incondicional. E aí ele diz assim para nós, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí a gente vai entender um pouquinho do que ele está dizendo. Então o amor de Deus é algo fantástico, né? Não é um amor que às vezes a gente tem, às vezes a gente fica pensando assim, mas é tão difícil de entender essas questões teológicas, né? Se nós somos arminianos, ou se nós somos calvinistas, ou se a gente tem a visão de Armínio, ou se a gente tem a visão de Calvino. Mas a visão de Armínio é assim, olha, que Deus, na sua presciência, ele viu que as pessoas iriam amar a Deus, e aí ele resolveu amar essas pessoas. Aí você vai pensar assim, mas quem que amou primeiro então? Se Deus previu, então ele previu um ato de amor, e aí, por causa desse ato que aconteceu no ser humano, aí por isso que ele fez. Mas no outro caso, que é o caso que nós entendemos como Calvino fala, ele fala que Deus amou de maneira incondicional. E ele amou muito antes de qualquer coisa, muito antes de ver qualquer tipo de obra boa na nossa vida. Mas ele nos amou, e o texto é muito claro em dizer isso. Versículo número 10, não consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí a gente tem uma palavra que a gente já falou, a palavra propiciação, já falamos no estudo anterior, mas eu vou relembrar a sua memória. A palavra propiciação significa se colocar entre o pecador e Deus. Então, a ira foi descarregada sobre a pessoa de Jesus por causa de mim e por causa de você. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, ele fala, amados, se Deus de tal maneira, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, ele diz assim, primeiro, por que você deve amar? Porque o amor faz parte da essência de Deus. Segundo, você deve amar por causa da manifestação do amor que foi demonstrado na pessoa de Jesus. Ele fala assim, se Deus nos amou de tal maneira, quem somos nós para não amar os nossos irmãos? É muito interessante essa questão, né? Sabe, esse povo todo que está aí do lado, essa gente toda complicada que está aí ao seu lado, que a gente convive todo dia, essas pessoas que você e eu temos que amar. Não é por causa do mérito que ela tem, mas porque elas foram, a gente entendeu o exemplo de Jesus. Jesus veio e morreu de uma maneira incondicional. E aí, da mesma maneira como Deus fez isso por nós, nós devemos amar os nossos irmãos. E aí a gente fala assim, quer dizer, pastor, que eu tenho que amar aquele irmão que sempre dá problema? Aquele irmão dor de cabeça que toda hora dá B.O.
É isso que o Evangelho está falando. É uma atitude que você ama a pessoa independentemente do que ela pode te oferecer. Porque o mundo fala para a gente que a gente tem que amar as pessoas à medida que as pessoas podem nos dar algum tipo de benefício. Muito do amor que o mundo tem é baseado no interesse, baseado no que a pessoa pode me oferecer. Mas o amor bíblico que João está falando é um amor incondicional, que é um amor que é espelhado na pessoa de Jesus, que veio e morreu por gente pecadora como eu e como você. E aí por isso que João faz essa pergunta no versículo número 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. E aí ele vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece nele e em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Você pode perguntar assim: mas pastor, na Bíblia fala que, por exemplo, algumas manifestações que Deus foram vistos, por exemplo, por Moisés, por Abraão, só que aquele fenômeno se chama uma teofania, em que Deus se manifesta, mas não se manifesta o seu ser, é uma característica de Deus que é manifestada naquele tempo. Mas aquilo que João está dizendo, diz assim, que como Deus é Espírito, e por ele ser Espírito, ninguém pode ver ele na sua grandeza, na sua dimensão. Mas naqueles momentos onde houve aquele período de teofania, foi uma faceta de Deus que foi revelada. E o que João está dizendo assim: olha, a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue entender Deus, mas é um negócio tão interessante que ele está dizendo, que a partir do momento que você foi impactado pela graça de Deus, olha o que o texto está dizendo, olha a responsabilidade que a gente tem como discípulo de Jesus. Ele diz assim, olha, presta atenção no versículo número 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O que João está dizendo é que a permanência do amor de Deus se dá através da nossa vida. Então, Deus nos amou através do momento que Ele fez todas as coisas, Deus nos amou através do momento que Jesus nos resgatou, mas a continuidade do amor de Deus acontece através da minha e da sua vida, quando a gente começa a refletir o amor de Deus para as pessoas. O que ele está dizendo é aquela ideia que a gente faz, aquela brincadeira, aquela ilustração que a gente faz quando é criança, né? Não sei se aí o pessoal do Escola Dominical já fez isso, quando a gente quer saber como que é a influência de Deus. Você pega uma esponja, a esponja está seca, você pega a esponja, coloca ela dentro da água, e a hora que você tira a esponja da água, o que acontece com a esponja? Aonde ele for, ela vai respingar água. O que João está dizendo para mim e para você? O que acontece comigo e com você é isso. Como você está em Deus, como Deus habita em você, a partir do momento que você está na presença dEle, a essência dEle passa a ser refletida através da sua vida. Onde você vai, você respinga o amor de Deus. Lá na escola, lá na faculdade, lá no casamento, lá na prefeitura, lá no colégio, lá na indústria, em todo lugar, como você está na presença do Senhor, o Senhor veio habitar no seu coração, e essa ação de Deus no seu coração faz com que a manifestação da graça de Deus aconteça por sua vida. É isso que João está dizendo. Ele fala assim, então, o texto nos fala, primeiro, que Deus nos amou, né? Porque o amor faz parte de Deus. Deus nos amou por causa do seu Filho, que Ele enviou em nosso lugar, e Deus continua nos amando. Esse é o terceiro motivo. Deus continua nos amando através da minha e da sua vida. A pergunta é, o que nós temos refletido para as pessoas que estão à nossa volta? Será que através da minha vida e da minha conduta a gente tem refletido o amor de Deus para que as pessoas possam ver quem nós somos? E a gente começa a olhar para a gente vê que muitas vezes a gente age errado, muitas vezes a nossa conduta é inadequada, muitas vezes a nossa atitude não é uma atitude certa.
E aí, quando a gente começa a entender o que João está dizendo, a gente fala assim, nossa, olha aí, Deus está dizendo que através da minha vida, através do meu relacionamento, através do meu agir, a manifestação da graça de Deus começa a acontecer na vida das pessoas. Versículo número 13, ele vai mostrar para a gente assim, primeira parte, João diz, nós devemos amar, porque o amor vem de Deus. O amor foi comprovado através da vinda de Jesus. E o amor continua a ser demonstrado através da minha e da sua vida, através do Espírito Santo de Deus. E agora chega no versículo 13, ele diz assim, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Agora João está dizendo para a gente o seguinte, presta atenção agora, esses três fatos não podem ser separados. A verdade, o amor, e a santificação. Não tem a possibilidade, é isso que João está dizendo, você tem que conhecer quem é Deus. A gente fala assim, mas eu tenho muita dificuldade com esse negócio de estudar a Bíblia. A pergunta é, mas se você não quer conhecer o Senhor, mas se você quer conhecer o Senhor, você vai ter prazer em estudar a Bíblia. Não, eu gosto de amar as pessoas. Não tem necessidade de eu ficar conhecendo. Então, o que João está dizendo é que tanto conhecimento, tanto o amor e o processo de santificação são coisas que acontecem simultaneamente e não tem como você separar. Por isso que ele diz, quando ele fala a respeito disso, ele fala assim, mas como que a gente sabe? Conhecendo o Senhor Jesus. Como que você como que existe a transformação na sua vida? O Espírito Santo de Deus que habita em você. Então, de um lado eu conheço o Senhor Deus através daquilo que Ele revelou por meio de sua palavra. Do outro lado, a ação poderosa do Espírito Santo começa a mudar o meu coração e me habilitar a ser diferente do que eu era antes. Então esse texto, essa palavra é uma palavra muito dura para João, que João está falando para mim e para você, está dizendo assim, presta atenção, meu amado. Não adianta você ser uma pessoa extremamente amorosa se você não conhecer os princípios da palavra de Deus. E não adianta nada você conhecer os princípios da palavra do Senhor, mas você não ser amoroso. Porque essas duas coisas, tanto o amor como o processo de conhecimento, vão gerar em você o processo de santificação. O que é santificação? É você ser parecido com o Senhor Jesus, de tal maneira que as pessoas possam olhar para você assim, olha, gente, de fato, aquela pessoa, ela reflete, ela mostra, ela aponta para a pessoa de Jesus. Então o texto nos mostra de uma maneira muito interessante, que ele fala a respeito disso. Daí, caminhando aí no texto, ele vai de novo, falar para mim, versículo número 15, aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo número 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele, também nós somos nesse mundo. Aí a pergunta é, qual é o medo que João está falando? Medo de aranha? Medo de avião? Medo de barata? Não. O medo que ele está falando é o medo de você estar diante da presença do Senhor. Então, às vezes a gente fica pensando assim, principalmente nesse período em que a gente tem convivido com tantas e tantas pessoas que têm partido, gente especial, gente querida, gente que foi chamada, nesse tempo de pandemia. O nosso coração e aí? Como é que está seu coração? Quando você estiver diante da presença do Todo-Poderoso, você vai ficar com medo? João está dizendo assim, se você conhece Jesus como Senhor e Salvador do seu coração, e se você entendeu o que Ele fez por você, você não vai ter medo desse dia.
Por isso que ele diz no versículo 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, ou seja, no dia que nós estivermos diante do trono, ele diz assim, não tenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. E aí ele está dizendo assim, na verdade você vai ter tranquilidade de chegar naquele dia. Quando a gente morre em Jesus, nosso coração ele fica tranquilo. Mas quando, mesmo que a gente frequente a igreja, mesmo que a gente conheça acerca da palavra, mas se no nosso coração não houve uma decisão correta, uma decisão de entrega, a gente tem no coração, gente, se eu morrer agora, como diz aquela música, né? Se o meu coração parar de bater agora, e você for embora, para onde você vai? Essa é o medo que João está falando, de você estar na presença do Todo-Poderoso. Mas se você crê nele, se você confia, ele está dizendo assim, isso vai ser um momento de tranquilidade. E por isso que a gente fala assim, olha, o fulano de tal, ele voltou para a casa do Pai. Porque a gente tem a convicção e a certeza de que aquela pessoa está diante do Senhor. Porque a vida dela que ela teve aqui foi uma vida que refletiu isso. Teve tantas e tantas pessoas queridas que partiram. E a gente, quando chegou naquele momento, é um momento de sofrimento, é um momento difícil, um momento duro. Mas o nosso coração é confortado por essa certeza de que no momento do juízo, aquela pessoa vai receber aquele maravilhoso dizer do Senhor, muito bem, servo, você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Então essa certeza que deve nortear o nosso coração. Eu estou falando acerca disso, por isso que a nossa confiança aumenta. Nós sabemos quem nós temos crido, nós confiamos quem é um Deus fiel, nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem morte, nada pode nos separar. Então, o nosso coração se alegra, o nosso coração descansa, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Então, ele diz assim, nisto nos é aperfeiçoado o amor de Deus, no dia do juízo, mas também confia... O versículo número 18, melhor dizendo, o versículo 18 diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então João está dizendo assim, se você sente, a ideia é bem interessante, se você não aprendeu a amar as pessoas, e às vezes no nosso coração, em vez de ter amor, a gente tem ódio. Que alguma pessoa, alguém fez algo que não era legal e a gente não gosta daquela pessoa, em vez do nosso coração ter amor, a gente tem ódio. E João está dizendo que essa manifestação está refletindo algo muito sério na sua vida. Que você precisa entender que você nunca pode ter ódio das pessoas. Você não pode querer o mal para aquelas pessoas. Você precisa entender que Deus amou você de uma maneira incondicional. E se Deus te amou você de uma maneira tão incondicional, quem é você para negar o amor para alguém tão imperfeito quanto você? Por isso que ele diz assim, que no amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, se eu sei quem é Deus, se eu sei o que Ele fez por mim, então a minha relação para com o outro vai ser também a mesma relação que eu tenho com Deus. Por isso que João está dizendo assim, olha, se você diz que ama a Deus, você tem que amar o seu irmão. E olha aí o final do texto, ele diz assim, né? Ele fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mais uma vez ele repete essa ideia. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não está dizendo assim, presta atenção. Se no teu coração tem alguém que você ainda não conseguiu perdoar, alguém que tem machucado profundamente a sua vida, Deus está dizendo para mim e para você, você tem que entender que você precisa amar aquela pessoa independentemente do que ela tenha feito para você. Essa é a manifestação do discípulo de Jesus. E aí ele diz, o texto diz,
Se alguém, versículo número, e João é muito claro nisso, ele diz assim, não existe uma outra possibilidade. Ou você, que é discípulo do Senhor Jesus, vai amar as pessoas assim como Jesus amou, ou você não é discípulo do Senhor Jesus e no seu coração, em vez de ter amor, vai haver ódio. Deus fala assim, pastor, mas é difícil. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos habilite a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. É o Espírito Santo de Deus que entra no nosso coração e transforma a nossa vida. Às vezes é difícil, às vezes dói demais, mas o Espírito Santo de Deus entra no nosso coração e transforma a minha vida. Ele diz assim, ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Presta atenção que João começa capítulo 7, falando para nós a respeito do amor. Melhor, capítulo 4, no versículo 7, falando a respeito do amor. E ele termina o versículo número 21 falando do amor. E agora nós estamos diante da mesa do Senhor. É um tempo tão precioso. Às vezes a gente pensa que é apenas um ritual fazendo. Mas é um momento muito precioso. É um momento em que nós trazemos à memória o que o Senhor Jesus fez por nós. Morreu por gente indigna e miserável como eu, como você. Pagou um preço precioso por mim e por você, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Eu queria nesse momento que nós estivéssemos tendo um momento de oração, mas eu queria que nós tivéssemos, que a equipe de louvor cantasse essa música, Dá Meu Coração Igual ao Teu, mas que nós estivéssemos tendo agora uma atitude de oração. Que a gente pudesse cantar essa música nos preparando para o momento da ceia, e também que nós pudéssemos nessa hora refletir na nossa vida se de fato a gente tem um coração igual ao Senhor Deus. Nada
Vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua mesa. É um privilégio tão especial nós estarmos aqui agora. Que o Senhor possa olhar para o nosso coração. Que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo que não é do Teu agrado, Pai. Ó Deus, Tua palavra fala que quando nós formos participar da mesa do Senhor, nós devemos analisar o nosso coração. Pai, nós sabemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, imperfeitos, que muitas vezes nós procedemos equivocadamente, ó Deus. Muitas vezes a nossa ação é deliberada. Deus, tem misericórdia de nós nessa hora, Pai. Tira do nosso coração todo ódio, todo rancor, tudo aquilo que não procede do Senhor, ó Pai. Nos ensina, Senhor Jesus, a obedecer a Tua palavra, Senhor. Nos ensina a viver segundo o Teu querer, ó Pai. Que o ato de nós estarmos participando agora da mesa do Senhor, ó Pai, possa ser algo refletido no mais íntimo do nosso coração, ó Pai. Que o Senhor possa vistoriar a nossa vida, para ver se há em nós algum caminho errado. Tira, mostra, trabalha no nosso coração nessa hora, Pai, para que a gente possa entender que nós precisamos ter um coração igual ao Teu, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que é só por causa da intervenção poderosa do Teu Espírito, Pai. Nos ajuda nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e que eu agradeço. Amém. Então, eu queria convidar agora o nosso irmão presbítero para que pudesse estar conosco nesse momento. É um momento muito especial, o momento da ceia do Senhor. Nós sabemos que o vinho não vai se transformar no corpo de Cristo, no sangue de Cristo, e nem o pão vai se transformar no corpo de Cristo. Mas quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus. Não só a sua morte, mas a sua ressurreição. Nós estamos anunciando que um dia Ele vai voltar. Então, nessa hora, a palavra fala para nós estarmos vistoriando o nosso coração. Vamos pedir a Deus para que Ele possa trazer para nós agora esse significado espiritual. A palavra fala: examine-se, pois, a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Então é um momento muito especial que nós temos de buscar a presença do Senhor. É um momento de que nós estamos crescendo, nós estamos abandonando o pecado, dizendo assim: Deus, me ajuda a ser diferente. Me ajuda, Senhor, a que a minha vida possa ser transformada, que cada dia mais a atuação poderosa do Teu Espírito possa mudar meu coração. Então nós vamos estar procedendo nesse momento, na distribuição dos elementos, nós vamos estar orando, para que houvesse mais tranquilidade. Eu vou pedir para os irmãos que estão se assentados desse lado, começar a levantar, ver que a gente vai ficar aqui na frente, vai pegar os elementos e vai voltar a sentar, tá bom? Vai ficar mais fácil por causa dessa situação que nós temos de restrição. Então os irmãos vêm aqui, pegam e voltam pelo meio, e a mesma coisa acontece lá pelo outro lado. Nós vamos estar então orando por esses elementos, depois nós vamos estar participando da mesa do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha nos abençoar nessa hora. Pai, que nós possamos participar da mesa do Senhor de maneira digna, Pai. A palavra nos fala que é para nós examinarmos o nosso coração, mas que esse examinar traga para nós o crescimento, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser melhores, nos ajuda, Senhor, a abandonar o nosso erro, a buscar cada dia mais ser parecido com o Senhor, para que através da nossa vida, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu agir possa ser refletido na vida das pessoas que estão à nossa volta, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Os irmãos vão vir por aqui, pegar e passar ali, para que possam ser...
Alguém foi omitido na distribuição? Vamos todos participar. Vamos todos pedir. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de participar da mesa do Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, a viver de uma maneira diferente. Que o nosso viver possa agradar ao Senhor. Que a nossa vida possa refletir a graça, a misericórdia, o amor do Senhor Jesus, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver segundo o Teu querer, ó Pai. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Vamos nos colocar em pé. Nós estamos então encerrando o nosso culto nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer de uma maneira muito especial por esse tempo que o Senhor nos deu de podermos estar na Tua presença. Fala o nosso coração, Deus, dá-nos uma semana abençoada, cheia da graça, da misericórdia do Senhor Jesus, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a viver segundo o Teu querer, ó Pai, que de fato a gente possa viver como agrada o Senhor, ó Pai, que o Seu Espírito possa habilitar cada dia o nosso coração a viver de uma maneira diferente. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, e sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Eu queria deixar alguns avisos para a gente lembrar os irmãos. Como nós vimos aqui no começo do culto, está tendo essa campanha do Adulto. Se você quiser adotar alguma criança, por favor, me procure. A gente vai estar mostrando para você como é que você pode fazer, mas você pode estar orando por essas crianças para que Deus abençoe a vida deles. Também é importante a gente estar lembrando que a igreja estava fechada, agora a gente abriu, mas as obrigações, ela continua. Então, se você quiser ofertar, a gente tem um Pix que você pode fazer, tem aí na nossa rede social, ou você pode entregar para nós, o tesoureiro, o presbítero, ou para mim. A gente vai estar depositando as ofertas e os dízimos. Então não esqueça, que embora a gente não está tendo as atividades, mas as responsabilidades da igreja, elas continuam. Também eu queria convidar você que pode nos ajudar. Nós estamos passando por um tempo bem difícil. Então, de repente, você tem aí na sua casa algo que você possa doar. A gente poderia montar uma cesta básica para a gente ajudar as pessoas que estão passando por necessidade. Então, se você tem
alguma coisa que gostaria de estar entregando, fale conosco, né? Fale comigo ou com os presbíteros, né? Ou com o presbítero, com o diácono, e a gente vai poder levantar essa oferta de cestas para que a gente possa abençoar a vida das pessoas. Se você quiser, a gente vai na sua casa para buscar o seu donativo para que a gente possa montar essa cesta e ajudar algumas famílias que estão passando por necessidade. Lembrando também que na quinta-feira nós temos nosso encontro de oração. Você é nosso convidado a estar com a gente para que Deus possa estar abençoando a sua vida. No próximo domingo nós vamos ter o nosso culto de louvor e adoração. Você também é o nosso convidado. E se você quiser precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição. Hoje nós tivemos a Santa Ceia e de repente você não pôde estar com a gente. Mas se você gostaria de receber a ceia, então você pode nos procurar, que nós estaremos indo, né? ou a mim, ou então ao Aguinaldo, procurar, olha, eu gostaria muito de receber a ceia na minha casa, a gente vai providenciar uma maneira de fazer isso, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, que você, por favor, compartilhe. Que Deus abençoe a sua vida.